Fala galera, tudo bem? Boa noite. É uma semana especial para o MMA Premium. Nós vamos estar fazendo a live hoje com o Vicente Luque, lutador do UFC. E a semana promete ser bem interessante aí. A gente tem algumas pessoas convidadas aí, só a galera do UFC participando. Jéssica Andrade, a próxima convidada. A gente tem um pessoal aí bem interessante. Fecha a semana com Luana Dredd, uma das lutadoras mais proeminentes aí do cenário nacional. E para minha sorte, o meu convidado já chegou. Deixa eu adicionar aqui, chamar para conversa. Vamos trocar uma ideia com. Fala, Vicente, beleza? Fala, beleza, tranquilo. Que bom, boa noite. Espaço aí pra gente, cara. Valeu, tamo junto. Vamos lá. E aí, tá 100% já depois da vitória contra o Nico? Já, sim, descansando ainda nessa semana. Semana passada e essa dá uma descansada, recuperada, mas me sentindo muito bem. Foi uma luta dura, o Nico foi duro, mas foi tudo dentro do planejado, mais uma vitória. Feliz. É, ele não pode mais nem ver você na frente, né, cara? Duas derrotas seguidas pra ti, que isso? Eu acho que é complicado, né? Porque isso foi uma das coisas que eu levei em consideração na preparação. Eu sabia que ele ia vir muito preparado para me vencer, né? Eu acho que numa revanche a gente sempre quer ir lá, principalmente o cara que perdeu quer ir Uhum. lá e superar essa derrota. Então, me preparei para o melhor Nico. Realmente ele veio a eu senti assim melhor do que a primeira luta, evoluiu bastante, mas ainda Ele assim veio como bem, né? veio bem, trouxe mais agressividade, eu acho. Ele já é um cara muito agressivo, mas ele foi ainda mais dessa vez e ele me surpreendeu bastante com chutes. Ele estava chutando bastante, inclusive pegou aquele frontal no primeiro round. Então, achei que ele deu uma evoluída boa, mas assim, eu já estava imaginando isso, então me preparei para o melhor Nico Price para não ter surpresa lá na hora. E é engraçado porque a primeira luta foi por finalização, então eu acho que até. Óbvio, ele deve ter visto as suas lutas. Mas foi um jeito muito diferente, né? Você conseguiu se reinventar por uma luta que já era pra ser difícil, né? Sim, eu acho que esse é o grande segredo, né? E também é uma coisa que é difícil, a gente tem que mudar. Ano passado eu tive 4 lutas, então tinha muito material para ele assistir, para ele me estudar, né? E poder, assim, pegar qualquer brecha que eu tivesse. Então eu quis corrigir o máximo das brechas, acrescentar no meu jogo, né? Lógico que eu não vou mudar todos os meus pontos fortes, mas Sim. acrescentar coisas novas e conseguir, eu acho que trazer um jogo diferente, investir bastante no box. Também usei o chute na panturrilha, que eu já tinha usado na primeira luta, Uhum. misturei com um pouco mais de box dessa vez e acho que deu certo. É, ele que não ficou muito feliz aí, acho que tava esperando um outro jogo. Deu pra ver até que ele imaginou muito você mais agarrando, né? Eu vi que ele tentou dar uma aproximada logo no primeiro minuto e se assustou um pouco com o seu jeito de lutar, né? Sim, eu acho que eu tava com a mão bem calibrada nessa luta, então desde o início eu tava conseguindo achar bem os golpes, os jabs, os diretos, e talvez ele esperava, né, aquela luta de chão. Eu pensei em talvez levar para o chão, mas assim, só se eu visse uma brecha, se eu realmente percebesse que era o melhor caminho, mas eu tava achando muito bem a luta em pé, então eu falei, não, vou continuar aqui. Ele, inclusive, me botou para baixo no primeiro round, no finzinho do primeiro round, Uhum. e tentou um triângulo de mão. Na hora eu até, assim, dentro da cabeça achei um pouco engraçado, porque ele tentando me pegar com a minha finalização. Com a mesma É, arma, né? exatamente, e assim, por eu saber pegar muito bem o triângulo de mão, também acaba que me facilita na hora de defender. Então, ali eu só travei o braço dele para ele não conseguir avançar a posição, consegui sair, e até fiquei na cabeça, talvez ele vai querer continuar tentando ir para o chão. Mas depois daquilo ali foi o resto da luta em pé. E assim, tava me sentindo muito bem em pé, então não vi por que levar para o chão. Eu tava achando bem a distância, continuei em pé. Foi muito legal. É o tipo de luta que a gente torce pra ver. O esporte é divertido por isso, porque a gente tem lutas de trocação e lutas de chão que são muito animadas. Você nunca deixa a luta ficar chata. Vem de derrota caro pra caramba. O Thompson sofreu ali pra poder vencer você. Sim, é o meu estilo, eu acho que não é nem algo que eu tento fazer. Meu estilo é esse, eu sou agressivo. Se eu vejo uma brecha, eu vou tentar aproveitar, seja no chão ou seja em pé.
Tanto assim, quando eu lutei com o Perry, quando eu lutei também com aquele cara que era estreante, esqueci o nome dele agora. Nessas duas lutas eu pulei para a guilhotina, porque se eu vejo uma oportunidade, eu vou tentar. Mesmo que acabe não dando certo, eu levanto e vamos para outra, vamos tentar outra coisa. É meu estilo e acaba fazendo as lutas serem bem animadas, né? Eu acho que o público, isso é uma das coisas que eles gostam do meu estilo, né? Esse estilo agressivo de tentar terminar com a luta. E é engraçado, até falando sobre teu estilo, porque teu apelido não tem nada a ver com isso. É o assassino silencioso. O pessoal acha que você não fala pra lutar, que você é um cara mais frio e você já entra com gás total numa luta, né? Sim, eu acho que é bem nesse sentido, porque fora do octógono, eu vou sempre respeitar meu adversário. Eu acredito que assim, as artes marciais, a primeira coisa é o respeito. O meu adversário ele treina tanto quanto eu. Então, assim, do lado de fora eu não sou muito de provocar, de falar muitas coisas. Mas quando eu entro lá dentro, aí a história muda. Lá dentro é hora de lutar, hora de entrar lá e acabar com o cara. E por isso que eu acho que o apelido, né? Fora eu sou silencioso, mas lá dentro eu sou um assassino. Então juntou os dois, virou assassino silencioso. E o apelido veio do TUF, né? Que você participou, se não me engano, que você participou do TUF Gringo com a TT versus Black Zillions, tô certo? Isso, TUF 21. Na época, meu empresário era o Glenn, o dono da Black Zillions, e ele acabou exatamente porque eu não falava muito assim dentro da casa. Eu era gente boa com todo mundo, tanto com os caras do outro time também, sempre respeitando todo mundo. Não falava muito se eu ia vencer, se eu ia fazer aquilo ou sei lá o quê. Mas assim, na hora que eu entrava para lutar, eu era agressivo, eu ia para cima, eu tentava finalizar o tempo inteiro. Aí o Glenn falou: "Você é o assassino silencioso, você não fala muito, mas lá dentro você entra para matar os caras." Então, ficou marcado, né? Inclusive o Glenn, ele acabou falecendo, ele não tá mais com a gente, mas assim, marcou bastante minha carreira, me deu meu apelido, ele me deu a oportunidade de estar no UFC, então foi um cara que fez a diferença aí na minha vida, com certeza. E você tá honrando muito bem a memória do cara, porque olha, lutar do jeito que você luta não é pra muitos hoje em dia. Então, é o meu estilo. Eu tento agradar aí o público. E como é que foi a experiência do TUF? Como é que surgiu até o convite do TUF para você poder entrar? Como é que foi o seu convívio lá dentro? Conta um pouco mais pra gente. É, em 2014 foi a primeira vez que eu fui treinar nos Estados Unidos. Então eu fui para Black Zillions. Na época, o Guto Inocente, que é aqui de Brasília, ele treinava lá e entrei em contato com ele. Ele falou que, claro, abrir as portas lá para me receber e tudo. Então fui para Flórida para treinar. Queria fazer esses treinos com a galera que já estava no UFC, queria sentir qual era o meu nível para ver se eu estava bem, se eu estava no caminho certo. Foi uma experiência incrível, aprendi muito. Depois disso, eu fiquei 3 meses lá, voltei para o Brasil. Mas assim, nesse tempo que eu fiquei lá, eu treinei com todo mundo, com o Jorge Santiago, com o Henry, com todos os treinadores. Eles viram que eu tinha bastante qualidade, ficaram interessados até em arranjar luta para mim no futuro, se Uhum, tivesse uma oportunidade de uma luta lá nos Estados Unidos. E a gente ficou nessa. Eu voltei para o Brasil, para minha academia aqui em Brasília, no Cerrado MMA. uhum. Continuei treinando, tava inclusive, fiz uma luta aqui depois disso, ganhei, tava com uma outra luta marcada e eu recebi uma ligação do Jorge Santiago. Ele falou assim: o UFC tá fazendo um turf diferente. Vai ser entre academias, Black Zillions contra a American Top Ah, Team, uhum. e eles iam ter a oportunidade de escolher o time. Então o UFC não ia escolher, eles só iam fazer uma entrevista para ver se a gente era interessante, né, para aparecer Sim, na fazer televisão. perfil. Exatamente, mas assim, a parte de escolha do time ia ser da Black Zillions. Então eles falaram que queriam que eu fosse, fui para lá, fui para Flórida, eram 8 caras que iam entrar e a gente tinha 12 possíveis candidatos, né? Uhum. Então a gente fez meio que uma pré-seletiva na Black Zillions, então foi um Nossa. pré-turf ali, a gente fazendo sparring e tudo, querendo mostrar que a gente estava pronto. Acabei sendo selecionado entre os 12 para ser um dos 8 que entravam na casa. Uhum. Entrei, tive boa performance, fiz 2 lutas. Ganhei a minha primeira luta e a segunda luta foi uma decisão dividida onde eu perdi, mas foi um lutão que eu fiz com o Raider Hassan na época. Foi a última luta da casa. E Uhum. daí o Dana White gostou do meu estilo, acabou me contratando. Aí daí foi minha história com o UFC. Aí entrei no UFC
É isso. Ó, tem gente aqui marcando luta já pra você. Perguntaram sobre um adversário que você gostaria de enfrentar, mas já colocaram você com o Lawler e você com o McGregor. Só estão querendo te arrumar pedreira, pelo jeito. O pessoal não tá muito Não, afim de te ver mas como tá fácil. é isso aí. Eu acho que o caminho é esse. Eu quero subir, quero chegar no cinturão. Não tem como pegar a luta fácil a partir de agora. Acho que essas duas lutas são muito boas. Acho que o McGregor é uma luta até difícil, não é realista, né? Ele é um cara que só faz super luta. Então, assim, se rolasse, eu acharia ótimo. Acho difícil acontecer. Uma outra luta eu acho boa que não colocaram aí é contra o Anthony Pettis. Inclusive, ele lutou no Verdade. mesmo dia que eu, então acho que é uma luta que faz bastante sentido. Mas assim, tô procurando alguém ranqueado. Então, o ranqueado que vier, eu vou estar preparado. É, a gente até fez uma entrevista antes, tá? O link tá no site do MMA Premium. Eu comentei contigo sobre algum adversário, você falou do Pets, e é uma luta que faz muito sentido, né? O estilo de vocês é muito próximo. Ia ser uma luta pra ser luta de pé também, ia ser trocação minuto a minuto. Fazia Sim, sentido. eu acho que é um estilo que casa muito bem, né? Eu acho que com certeza a luta vai ser agressiva, vai ser uma luta animada. E eu acho que é um momento, né, onde eu posso pegar um cara como o Pettis, que já foi campeão, tá vindo de vitória contra o Cerrone, então Sim. acho que é uma luta interessante, me acrescenta demais. É uma luta contra ele. Eu acho que é um bom adversário. Cerrone também seria diferente, hein? É um cara que não entrega luta fácil, faz sofrer. Sim, com certeza. Eu acho que o Cerrone também é um cara que eu já quis enfrentar várias vezes. Uma vez em Nova York, que acabou caindo a luta dele, quase que eu consegui pegar essa luta contra ele também, mas acabou não rolando. Caramba. Então, assim, é uma luta que eu acho que um dia ainda pode acontecer e seria um lutão. Tenho muita admiração pelo Cerrone, o estilo dele, o fato dele sempre estar preparado para a luta é uma coisa que eu gosto bastante, já me espelhei muito, porque eu também gosto de sempre estar preparado para a luta. Então, seria um lutão também. Ó, tem uma galera até argentina, espanhola, eu tô vendo gente do mundo inteiro comentando. É, Perguntaram do Santiago, né? Do argentino, gente sim, boa. Cara, estão só marcando luta difícil pra você. É o Santiago, é o Ferguson. Estão querendo te botar pra lutar amanhã, pelo jeito, né? é. O Ferguson, se ele quiser subir, é uma boa. Mas eu não desceria para um 5-5 não. É um corte muito grande. O Ponzinibbio é um cara bom também. Ele tá parado há um tempo, eu não sei quando é o plano dele de voltar, mas assim, antes de ter essas lesões e acabar ficando sem lutar, ele estava num grande momento, ganhando várias lutas, então acho que é Duríssimo, um duríssimo. nome forte, sim. Ele é um cara completo, cara muito bom em pé. Então também é um nome, eu acho que é um nome forte aí que poderia vir aí também. Vamos torcer pra você marcar uma luta logo pra ti. Você não teve lesão, né? Então é mais fácil pra poder lutar em um curto espaço de tempo, né? Sim, o que eu faço é me manter preparado. Eu vou descansar essas 2 semanas, mas depois é dieta, é treino, e eu me mantenho focado para poder pegar essas oportunidades, mesmo que seja com pouco tempo, porque aí eu não preciso ter um camp. Vamos dizer assim, que eu passo quase que um ano inteiro meio que num camp, marca a luta, eu só afunilo mais ali para aquele adversário e intensifico um Uhum. pouco os treinos, aperto a dieta e chego preparado para a luta. Que o pessoal segue marcando aqui. Até eu tô achando muito legal que tem gente que. Masvidal é bom Não, mas também. Vidal seria duríssimo, né? Sim. Não, é E outro é bom que cara os estilos que já casam peguei muito. também. Sim. Não, o Masvidal é o tipo de luta que tenho certeza que tem muita chance de ser luta da noite. Ele tem um estilo agressivo, eu também. Acho que é um lutão. Qual foi a luta mais difícil até hoje pra ti? Foi a derrota pro Thompson, que foi uma decisão ali que o pessoal ainda ficou meio naquelas, né? Não botou muito na conta do Thompson. Mas assim, da sua carreira, quem foi o mais difícil que você já enfrentou? Eu acho que hoje eu colocaria o Thompson, principalmente porque ele me venceu numa das minhas armas mais fortes, que é a trocação. Então ele acabou me mostrando vários detalhes que eu tenho para corrigir, para evoluir, para melhorar. Então, acho que essa foi a mais difícil, ao mesmo tempo foi a melhor no sentido assim, eu acho que foi a que me acrescentou mais, né? Então foi difícil entender, caraca, o cara me venceu no que eu sou muito bom, assim, no que eu Trocando, confio. trocando. Exatamente, mas ao mesmo tempo a gente tem que engolir o ego, né? E aceitar a derrota e aprender com a derrota. E é o que eu busquei fazer, né? Aprender, ver os meus erros
E assim, o Thompson é um cara, pra mim, ele é o número um na trocação hoje no MMA, no UFC. Então, ter uma luta com ele, eu tenho que aprender muito com isso e eu tenho certeza que o caminho é evolução, ficar melhor. E também é o cara que eu mais quero ter uma revanche. Então, assim, se me perguntasse qual revanche você quer, é com o Thompson. Ele é um cara que eu quero enfrentar de novo. O pessoal do Taura tá aqui acompanhando. Você é embaixador do evento, né? O Sim, sim, pessoal te os caras adora, lá, o velho. evento primeira qualidade ali lá no sul. Fui no ano, agora no ano passado, ou no início do ano, não lembro agora. Acho que foi no finzinho do ano passado, Fim com do ano uns passado. atletas nossos. Isso. E evento muito massa. Ó, o Everton fez uma pergunta sobre o topo da categoria, né? A gente tem o Woodley, tem o Colby, tem o Usman. Quem ali pra você é o mais perigoso hoje? Quem tá sobrando na categoria? Eu, assim, talvez por treinar com ele, né, eu vou falar o Camaro, mas realmente ele é um cara muito bem preparado, não só fisicamente, você vê que ele é um cara muito forte, ele realmente mostra essa força nas lutas dele. É um wrestler, eu acho que o wrestler mais duro da categoria. A trocação dele tá cada vez mais afiada. Ele treina jiu-jitsu de pano, que é uma coisa muito rara para wrestler fazer. Então, Verdade. assim, mostra que ele quer realmente chegar naquele outro nível em tudo. E mentalmente ele é muito forte. Então é muito difícil. Você não vai ver o Camaro desistindo numa luta. Ele pode estar com lesão, ele pode estar cansado, ele pode estar o que for, mas ele continua indo para frente. E por treinar com ele, eu consigo saber muito dessas coisas, não só vendo a luta, mas sentindo ali no treino. Então, realmente, eu acho que ele é o cara mais duro da categoria e não é à toa que ele é campeão. Ó, tem gente perguntando aqui também. Eu vou lendo, gente. A gente tem a ideia é bater papo mesmo. Façam todas as perguntas possíveis e imagináveis. Que se você é melhor no striking ou no jiu-jitsu, né? O que hoje em dia você se considera mais afiado? Eu diria que por um pouco a minha trocação é onde eu comecei. Eu comecei com 15 anos no Muay Thai e daí sempre fui da trocação, né? Mas antes disso, quando eu era criança, eu treinei muito karatê também, então me deu uma base em pé também. Mas o jiu-jitsu eu comecei com 16, poucos anos depois eu comecei a luta livre também. Então eu considero que meu chão e minha trocação são bem parelhos. Eu não diria que um é meu ponto fraco, eu acho que os dois são meus pontos fortes. Talvez a trocação um pouquinho mais, é porque eu gosto também mais, eu acho que eu tenho mais afinidade com a trocação, mas onde for a luta eu me sinto confortável. Eu acho que o desafio é o wrestling e é uma coisa que eu tenho trabalhado demais agora. Eu tenho um treinador cubano aqui que foi da seleção Nossa. cubana, é o Luiz, e ele sim tem colocado meu wrestling em outro nível. Então realmente eu acho que era o que faltava, mas agora até isso eu estou preenchendo para ficar completo. Você acha que falta para os brasileiros aprender mais sobre wrestling? A gente tem uma base muito forte no Gil, mas às vezes quando pega um extra, tipo um Cerrudo, um cara que é um pouco mais afiado de si, a gente vê que a diferença acaba sendo pesada, né? Abre-se uma lacuna ali. Sim, eu acho que é uma coisa que tem que se investir mais e principalmente na base. Então, quase todo cara que está no UFC, ele vai consequentemente treinar wrestling em algum momento. Só que se você começa muito tarde, é difícil você ter aquela naturalidade que um wrestler que começou criança tem. Então, quanto mais novo o atleta de MMA conseguir treinar o wrestling, eu acho que melhor vai ser para desenvolver tudo, tanto o cara que for do jiu-jitsu, para poder botar a luta para baixo e dominar o cara no chão, quanto para quem é Uhum. trocador para poder ficar em pé e não ser derrubado. Então acho que o wrestling hoje ele define onde a luta vai acontecer e é isso que muitos americanos têm tido vantagem contra brasileiros e contra o mundo é por causa do wrestling. Eles, se o cara é bom de chão, eles ficam em pé. Se o cara é bom de trocação, eles botam o cara para baixo. Então a gente precisa aprender isso. Quanto mais novo a gente conseguir pegar esse wrestling, melhor vai ser para nossa carreira no MMA. A gente tem o exemplo clássico do Cerrudo, né? O cara é atleta de nível olímpico e chegou no MMA com tudo, né? Estourando tudo, Sim, fazendo sim. o possível e o impossível. E fez uma grande luta com o Cruz, né? Você assistiu a luta? O que você achou desse combate? Assisti sim, mas eu assisti só uns pedaços porque na hora eu estava ainda voltando pro hotel depois da minha luta. Mas assim, eu acho que
era um momento, era difícil para o Dominic voltar nesse nível. O Dominic Cruz precisava de uma luta antes Mais para leve, voltar né? no ritmo. Exatamente. Eu acho que realmente para voltar a ter aquele timing de luta, sentir o octógono de novo. Mesmo assim, achei que ele se apresentou muito bem, considerando o tanto de tempo que ele estava Sim. parado. E o Cerrudo é um cara que ele não é à toa campeão olímpico, não é à toa que ele tem 2 cinturões, ele é um cara extremamente atlético e muito inteligente. Então acho que ele sabe juntar essas duas coisas. O lado físico muito forte dele com esse lado inteligente, saber colocar tanto o wrestling na hora certa e a trocação que ele tem afiado muito também. Tá progredindo muito, né? Ele ia pegar o Aldo até. Você acha que daria pé pro Aldo pegar o Cerrudo hoje, no nível que o Cerrudo tá? De Eu treino, de acredito habilidade? que. Eu acho que sim, porque a última luta do Aldo me surpreendeu muito. Ele com o Marlon, O achei que Marlon. foi uma grande luta. Eu gostei bastante do Aldo naquela luta. E acho que ele poderia sim, principalmente pelo poder de nocaute que ele tem. Ele cortou peso muito bem. Eu estava preocupado com esse corte de peso, porque a vida inteira ele lutou 66. E depois de tantos anos baixar para 61, DC. eu achei que não ia ser uma boa ideia, mas ele mostrou que foi a escolha certa. Ele estava muito bem, com gás em dia também. Então acho que o Aldo é um cara que sim poderia bater de frente, poderia vencer o Cerrudo, eu vejo. Falando de corte de peso, a gente teve o Edson Barbosa que também desceu de categoria, até estão perguntando. O Barbosa ele perdeu muito peso, né? Ele entrou numa categoria diferente, entrou muito magro e surpreendeu, fez uma boa luta. Você chegou a acompanhar? O que você achou desse corte do Edson pra lutar? O corte eu não acompanhei, não, mas eu vi a luta. Eu achei que foi uma grande luta. Ele conseguiu lutar todos os rounds muito bem. Uma coisa que preocupa muito quando o corte de peso é grande é a resistência a levar golpe, né? Às vezes isso acaba ficando debilitado. E ele levou alguns golpes ali e mostrou que não estava abalado. Então, assim, achei que valeu a pena para ele. Achei que foi um bom corte de peso. Nessa categoria, ele vai ter a vantagem da envergadura, que Da eu acho que altura, né? na 70 quilos ele já era mais alto que alguns caras, só que tinham alguns caras que eram mais altos que eles. Na 66 vai ser difícil ter gente mais alto que ele. Ele é um cara que vai ser forte, grande, vai conseguir usar aquela envergadura que para trocação é muito importante. Então acho que foi uma boa escolha para ele. Gostei da luta dele. Foi uma luta apertada. É, eu até achei difícil de julgar aquela luta. Eu daria um pouco, talvez, de vantagem para ele em alguns momentos, mas o outro cara também teve bons momentos. Então foi uma luta que ficou bem, bem complicada ali. Foi parelha, né? Foi parelha. E a gente não imaginava que ele ia conseguir cortar e lutar tão bem, porque na hora da pesagem todo mundo assustou. Viu ele muito, muito magro. E a gente sempre pensa a Sim. mesma coisa que você. Putz, lesão, né? Porque é diferente, você corta muito e trocar soco já debilitado de corte de peso deve ser horrível. Sim, e o negócio não é nem só o corte, a recuperação tem que ser muito bem feita. Mas assim, ele hoje em dia tem um nível profissional muito grande, ele com certeza tem o pessoal acompanhando ele, tanto médicos como nutricionistas. Então, assim, deu para ver que foi bem feito, ele conseguiu bater o peso e conseguiu recuperar muito bem. Eu achei no dia da luta ele estava bem, estava forte. Tava inteiro. Então, achei que foi uma boa mudança de peso para ele. E você, essa categoria é a tua mesmo? Você não pensa nem em subir nem em descer? Se achou nessa categoria, é pra seguir a vida inteira? Acredito que sim, pelo menos até chegar no cinturão. Esse é o meu objetivo, pegar o cinturão da 77. Futuramente, eu não sei, talvez existiria a opção de subir, descer eu acho muito difícil para mim. Eu sempre lutei nesse peso. Eu estreiei no MMA com 17 anos, eu pesava mais ou menos uns 83 quilos e eu baixava para 77. Então, não era um corte de peso muito grande. Eu vim crescendo, né, com a idade, e assim, me adaptei muito bem a esse peso. Hoje em dia treino com 87, 88 quilos, perco ali, faço essa perda de peso de 10 a 11 quilos, que para mim é tranquilo, não me sinto debilitado, consigo me recuperar bem. Então acho que dentro disso é o que eu me sinto muito bem, eu acho que esse é o meu peso realmente. E no futuro, talvez, depois dos 30, depois de Subir um conseguir pouquinho.
subir para 8,4 eu acho que poderia ser uma possibilidade, mas por enquanto é esse peso mesmo. Perguntaram do Khabib. É um cara que é exemplo para todo mundo, né? Luta duro, não entrega luta, um chão de altíssima qualidade. Sim, eu acho que ele redefine o wrestling e a luta de chão, né? Porque ele não é aquele cara que faz a luta chata, digamos assim. Ele leva para baixo, mas faz muito ground and pound. É uma luta com ação. Se eles vão para cima, às vezes ele também vai para trocação. Ele deu um knockdown no McGregor, que é um cara de alto nível na trocação. Então acho que o Khabib ele é um cara muito dominante. Não é invicto à toa, né? Então Sim. realmente eu acho que todo mundo tem que ficar de olho, aprender bastante coisa com ele, porque ele é um cara que está fazendo as coisas da maneira certa. Você acha que ele é o cara mais perigoso do UFC hoje? Eu acho que, não sei se perigoso, eu acho que mais complicado. É difícil traçar uma estratégia para lutar com ele, porque é fato que você vai cair. Então você vai chegar no chão por baixo. Isso eu acho que é a primeira coisa que você tem que entender que vai acontecer. Daí para frente, como você vai planejar a sua vitória? Se vai ser no chão, se vai ser levantando e indo para trocação, se vai ser tentando reverter e cair por cima dele. Daí fica difícil. Eu acho que ele é o cara mais complicado em questão estratégica. Mais perigoso para mim é o Francis Ngannou, porque eu acho que ele é um cara fora de Duríssimo, série em nossa. questão de força. Eu não gostaria de levar um soco dele. Nossa, engraçado porque ele pediu luta, não. O John Jones pediu luta com ele. Ia ser uma luta completamente imprevisível. Iam ser dois caras com um poder de nocaute gigantesco e com uma ótima envergadura, né? Sim, eu acho que o John Jones teria que ser muito inteligente nessa luta. Ele é um cara muito inteligente. Eu acho que ele se basearia bastante na luta do Miocic, que soube esquivar dos golpes do Francis, soube cansar ele. Então acho que seria uma luta interessante, porque o John Jones tem a inteligência de luta para complicar o Francis, mas ao mesmo tempo, se a mão entrar, eu acho que não tem como o John Jones ficar em pé. Não dá pra ter uma distância fácil com o Ngannou, né? Ele encosta É, muito fácil, ele aproxima muito rápido. sim, sim, não, ali é complicado. Acho que é um dos próximos campeões do UFC, se bobear, tá na mão dele. Ele tem um estilo muito próximo, né, de um campeão, né? Não anda pra trás. Guardar as devidas proporções casa muito com o que você faz, que é um lutador que não recua numa luta, né? Não tende a amarrar uma luta. Sim, eu acho que o Francis ele tem um estilo que tem tudo para ser o campeão. Ele tem um wrestling defensivo muito bom também. Já fez, eu acho que já teve algumas finalizações. Então você vê que ele tem um chão ali também para complementar a trocação dele. Eu acho que o gás ainda é a questão. A única luta que ele fez, eu acho que ele Foi até fez o duas final. rounds, mas ele foi até o final com o Miocic e cansou muito, né? Então, depois disso, a gente não pôde avaliar o gás dele de novo em outra luta. Eu acho que isso seria um ponto que talvez, se ele conseguir evoluir, é o último ponto ali para ele realmente ser imbatível ali e ser o campeão. Falando em gás, claro, é impossível não pensar nisso, mas como é pra ti fazer um treino de físico, o que você leva em consideração? Porque uma luta de cinturão, por exemplo, são 5 rounds. Você já tá se preparando para um combate de 5 rounds? Sim, eu tento fazer sempre em sparring, eu faço 6 rounds ou mais para ir sentindo realmente, me aclimatando já a 5 rounds. Eu tenho muita vontade de lutar 5 rounds, ver como é, né? Qual é a sensação ali. Mas eu acho que a parte física é uma parte essencial da luta. E o MMA tem essa coisa que é difícil, porque ele não é só gás de resistência muscular, mas também é muita explosão, potência muscular. Então você tem que Sim. saber dosar e fazer o treino exatamente para conseguir ter os dois tipos de condicionamento, né? E isso que meu preparador físico, o Vitor, aqui em Brasília, trabalha para fazer, e eu deixo na mão dele, eu só vou lá, treino, dou o meu máximo, e ele toma conta aí para eu chegar no gás nas lutas. Tenho me sentido muito bem nessa luta mesmo, eu estava me sentindo muito bem ali em todos os rounds, inclusive tanto que no último round eu consegui ter a força, ter a potência para acertar aquele cruzado que acabou com a luta. Uhum. Então é uma coisa que eu foco bastante em ter o gás para não ter essa preocupação de cansar.
Amassou a cara do Nico aquele soco, meu Deus do céu, deixou ele desabilitado. É, não, ali foi ruim. Ó, eu tô vendo o Jonas Bilharinho, que é um dos caras mais proeminentes da MMA nacional, tá com luta marcada na LFA, tá falando muito sobre a mente, né? Como o Khabib entra na mente dos adversários, e como isso é perigoso, né? Quando você pega um lutador mais consciente, né, um cara que sabe jogar mentalmente com você, é complicado, né? Diferente. Já rolou isso com você? Alguém tentar forçar um pouco mais a barra ali numa pesagem, tentar provocar para te desestabilizar? Eu acho que aconteceu um pouco, talvez, na luta do Mike Perry. Ele é um cara meio engraçado. O próprio Nico também tem esse estilo mais de sorrir e meio doidão, assim, como se tivesse, sei lá, meio animado para a luta. Eu tento não, eu não levo muito isso em consideração. Eu sou um cara que é mais focado na luta, então eu vejo até às vezes isso daí, eu fico pensando, talvez o cara tá nervoso e tá querendo botar para fora. Então, assim, eu fico na minha e guardo o que eu tenho que fazer na luta, mas com certeza esse jogo mental é uma ferramenta, muitos caras usam. Eu acho que um cara que usou bastante foi o McGregor em várias lutas dele, provocando. O Khabib eu também acho que ele usa, mas ele usa de outra forma. Eu vejo que a confiança do Khabib é tão alta no trabalho dele, ou seja, Intimida. exatamente assim, e ele sabe toda a disciplina de treino que ele tem, ele sabe que ele fez o que ele precisava fazer no treino, ele sabe que ele treinou mais que todo mundo para estar tá onde ele está, e eu acho que ele consegue mostrar isso quando ele está falando sobre a luta ou sobre oponentes dele. E eu acho que se o oponente dele não tiver essa confiança, aí ele vai sentir e talvez ele quebre antes da luta, né? Então acho que isso é uma coisa que é muito interessante e muitos lutadores acabam usando, e eu acho que na luta do Khabib com o McGregor, os dois usaram cada um da sua arma e o Khabib Sim, acabou sim. superando até o McGregor nesse jogo mental. Tem até aquele vídeo do McGregor falando, né, que isso é só negócios, não sei o quê. E ali você vê que meio que o cara já quebrou mental, Mexeu com ele. Sim. quer mais aquilo ali. Então acho que o Khabib é um exemplo de como fazer isso sem provocar o seu adversário, sem precisar ser desrespeitoso. O Cruz fazia isso, né? O Dominic Cruz, no auge dele, ele sabia muito bem como impressionar lutando, né? Ele, não, eu sou bom naquilo e vou fazer aquilo, pronto. Sim, sim, o Dominic Cruz fazia muito bem isso, e na luta tinha um estilo totalmente diferente, né? Eu acho que hoje em dia você vê vários estilos diferentes, várias movimentações. O próprio TJ Dillashaw começou a fazer coisas parecidas, mas quem começou isso foi o Dominic Cruz. E era um exemplo da confiança dele, né? Enquanto todo mundo fazia uma coisa mais tradicional, ele vinha e trazia uma coisa totalmente diferente, que se ele não tivesse muita confiança, ele não estaria fazendo aquilo. Então acho que isso daí também complicava os adversários dele. O melhor footwork da história do MMA, cara. É dificílimo acompanhar aquele footwork dele. Sim, com certeza. E acabava esquivando, dificultando até as quedas. De certa maneira, aquilo era uma defesa de queda, porque o cara não achava o timing e em muitas esquivas ele mesmo entrava a queda. Você pensava que ele fazia um pêndulo para entrar um soco, mas ele pendulava e entrava a queda. Era muito difícil ali. Você estuda essa galera que é mais antiga no esporte, até os mais novos. Perguntaram do Johnny Walker, que é um cara que chegou acabando com tudo. Hoje em dia é um nome a ser batido no esporte. Você gosta de estudar esses atletas para poder ver o que dá para tirar de melhor, o que dá para poder aprender com eles? Eu gosto sim, eu gosto muito de assistir luta. Desde que eu comecei a treinar o Muay Thai com 15 anos, eu assisto muita luta no YouTube, assistia Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Shogun, assisti muito Shogun, é um dos meus lutadores preferidos. E sempre assisti muito, não só para ter, assim, para poder me inspirar, mas também para, né? Eu gostava de aprender muito, ver as técnicas, entender como funcionava a luta, como que um trocador podia entrar lá na luta e dominar um wrestler. Beleza, eu vi, ó, o cara usa muito sprawl, movimenta, não fica parado na frente do wrestler. Então tentava absorver muito isso. Hoje em dia ainda gosto de assistir luta, tanto lutas novas como lutas antigas também. Não tem um tempo atrás, quando a gente ainda estava treinando, né? As academias ainda estavam Uhum. abertas.
Eu tava indo 2 vezes por semana, chegando mais cedo no treino e assistindo junto com um dos meninos aqui, o Igor. A gente assistia lutas antigas. Ele é um menino que é do karatê, tá começando Que agora no legal. MMA, é muito bom na trocação, tá treinando wrestling, tá treinando no chão, tá desenvolvendo bem. E assim, ele não conhecia tanto os caras do K1 de antigamente, né? Então eu comecei a mostrar para ele e ele começou a ver outra realidade. Ele começou a ver que, caraca, existe muita técnica, existe um alto nível há muito tempo, né? Lá atrás os caras já tinham Uhum. conhecimento. Então, se a gente não estuda isso, acaba que a gente vai ter que reaprender o que o pessoal já aprendeu lá atrás. Então, acho isso muito interessante. E assim, assistindo essas lutas com ele, eu acabei também revendo várias coisas que às vezes eu tinha esquecido e continuei me desenvolvendo também. Então, acho muito interessante estudar a luta. Você estuda muito seus adversários para uma luta? Você tira uma parte do camp para poder casar, para fazer um treino próximo do dele? Como é isso para ti? Sim, eu e o Daniel, a gente senta, o meu treinador, a gente senta e assiste a luta do meu adversário juntos. Várias lutas, a gente, geralmente as últimas 4 a 5 lutas, as mais recentes, para ver qual é o estilo que ele está lutando agora. A gente estuda mais ou menos, mapeia qual é o jogo dele, quais são as tendências. Dentro disso, a gente também tenta imaginar como que ele e o camp dele me estudariam. Então, beleza, Uhum. ferramentas, como ele vai querer me vencer. Dentro disso, a gente traça uma estratégia mais ou menos que vai ser o meu plano de luta, e daí a gente traz isso para o treino. Então, essa parte de trazer para o treino é a maior parte do Daniel, do meu treinador. Ele que escolhe os sparrings, os caras que vão fazer o sparring comigo, ele direciona mais ou menos como que o sparring deve acontecer, e eu cuido da Só parte de treina, só vai para frente. eu treino e executo a estratégia. E daí a gente vai fazendo isso mais ou menos durante 6 semanas, para realmente, quando chegar na luta, já tá natural. A estratégia já tá natural dentro de mim. E quem são os parceiros de treino que você mais costuma utilizar? Quem te ajuda mais a se decorrer aí junto com seus treinadores? Quem me ajuda muito ultimamente, assim, o meu principal sparring tem sido o André Fischer. Ele é um cara que está despontando na 7-7. Ele é muito duro, bem alto. Ele é um cara alto para a categoria. E, assim, me ajuda muito em tudo. Ele é um cara completo. Ele é faixa preta de chão. A base dele é o jiu-jitsu. Uhum. Mas hoje está ficando duríssimo no wrestling, que a gente está treinando com o cubano. E na trocação, ele está também ficando afiado, está começando a usar a envergadura dele. Então é um cara que ajuda demais. E tem vários outros, tem o Stanley, é um outro cara que me ajuda bastante. Já luta também, começou a lutar mais ou menos junto comigo, lá em mais ou menos 2010, eu acho. Uhum. Mas tem uma galera muito boa aqui em Brasília, uma galera que tá chegando ali perto de despontar, de chegar no UFC também. Então a gente tá com um time forte aqui. Ah, isso é legal. Até em breve vão ter mais lutadores acerrados aí no UFC, então. Sim, com certeza. Eu acho que a gente começou. Eu comecei no Cerrado MMA, né? A gente começou ali do zero. Eu fui o primeiro, logo em seguida entrou a Vivi, e logo vão estar chegando outros nomes aí que vão estar surpreendendo, vão estar fazendo o seu nome no MMA. E Brasília, assim, a gente é pequeno, a gente é muito unido, mas quando a gente chega em algum lugar, a gente chega para dar trabalho. Então, assim, sempre foi assim. No começo a gente ia para Goiânia, ia para São Paulo, para Maranhão, para Salvador e Uhum. dá trabalho. Hoje em dia a gente está chegando e dando trabalho no mundo inteiro, então aqui está muito forte o MMA. Vivi Araújo que tem luta marcada com a Jennifer Maia, né? Vai ser um lutão também. Duas meninas que andam bem pra frente, que trocam bem, não tem medo de tomar um soco, né? Sim, com Vai ser um certeza. lutão. Vai ser um lutão. A Vivi é muito agressiva. Ela tem uma mão afiadíssima. Ela tem muita força para a categoria. Então, sem contar assim que o chão dela é o forte, né? Ela vem do jiu-jitsu, mas assim adquiriu a trocação muito bem, aprendeu muito bem o Muay Thai. Então, acho que vai ser um lutão e eu acredito na vitória da Vivi com certeza. Você acompanha as categorias femininas, a Johanna, a Jéssica, enfim.
essas meninas que estão aí fazendo tão bem pro esporte, né? Quanto mais lutadoras surgirem, melhor, né? Pra gente propagar. Sim, sempre que dá eu assisto as lutas, eu gosto bastante de assistir. A Ioana é uma das mulheres que eu mais gosto de ver lutando, porque ela é muito agressiva, ela tem esse estilo de Muay Thai mais tradicional, que eu gosto bastante, bota muito cotovelo e chute, então gosto bastante de assistir a Ioana. Outra que eu assisto muito é a Valentina, que é a categoria da VT. Shevchenko. A Valentina também tem um Muay Thai afiado. Nas últimas lutas tem sido muito dominante, então também gosto de assistir. E a Amanda, eu acho que a Amanda, para mim, hoje é a pound for pound, né? Peso por peso, a número um. Uhum. Acho que depois que ela ganhou da Cyborg, acho que realmente ela se mostrou que, assim, ela talvez seja a maior lutadora da história até hoje, porque ela ganhou, acho que das maiores, né? Ganhou da Holly, ganhou da Só Cyborg, pegou pedreira. ganhou de todo mundo que tinha para ganhar, então realmente eu gosto bastante de assistir o MMA feminino, acho que as mulheres só fazem lutão, quase sempre é um lutão, então é muito legal de ver. É, já tá merecendo o Hall da Fama já, Amanda, certamente. Já credenciadíssima pra isso. Não, com certeza, assim, ela com certeza vai estar no Hall da Fama, isso aí eu não tenho dúvida. Hall da Fama também, até foi um dos papos que a gente teve na entrevista. Você falou que teu sonho é fazer parte do Hall da Fama do UFC, né? Sim, eu acho que a gente sempre tem que tentar sonhar o mais alto possível. E o meu sonho é muito além só de ser campeão. Campeão, lógico, é o primeiro sonho que eu tive, é o objetivo que eu tenho agora. Então, é o trabalho que eu venho fazendo, é para conseguir chegar ali no número um, e disputar o cinturão e ser campeão. Mas tem que ter algo além, e esse além eu acredito que é me tornar parte do Hall da Fama fazer, e para ser um Hall da Fama, você tem que ter uma história, você tem que contribuir com o MMA, e eu quero contribuir, eu quero trazer algo a mais, né, para o MMA, além só de fazer minha carreira, eu quero fazer algo a mais, então o meu sonho realmente é poder ser como uma lenda, assim como Minotauro, como todos esses caras que realmente acrescentaram muito para o MMA, além da carreira deles, né? Foram um exemplo tanto dentro como fora do Com octógono. fora. Formar atletas é necessário, né? A gente precisa de mais brasileiros, mais estrelas surgindo. Você chegar nessa nova geração. E a tua ideia realmente se tornar um exemplo para essa galera que tá vindo, né? Então você treina com gente mais jovem, se torna um exemplo para quem tá treinando contigo, né? Exatamente. Eu acho que o que eu mais gosto de deixar claro para todo mundo, principalmente os meninos que estão aqui treinando comigo, assim, eles conseguem ver, eu sou igual eles. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Então, assim, é difícil para mim. Tem dia que eu não gostaria de. Eu queria ficar em casa. Eu não queria ir treinar, mas mesmo assim eu vou treinar, porque eu sei a importância que tem. Então, talvez o diferencial para eu estar onde eu estou é só que eu me esforcei um pouco mais em certos momentos, em momentos que eu queria desistir, eu não desisti, continuei. Então, essas pequenas mudanças, se cada um fizer, eles vão ter sucesso. E é isso que eu tento mostrar para os meninos aqui, que não é diferente, eu não sou diferente deles, eu não sou, vamos dizer, mais talentoso. Até pelo contrário, lá no início, lá atrás, quando eu comecei, eu era um dos menos talentosos na academia, eu não era o cara habilidoso. Eu era talvez aquele cara mais cabeça dura, que não desistia, que perdia uma luta, mas continuava indo treinar e aí ganhava a próxima e depois perdia de novo, batia a cabeça mais um pouco e ganhava outra. Então, assim, eu acho que o meu caminho, ele veio me mostrando exatamente isso. Eu não tive um caminho fácil, eu não era o cara mais talentoso, mas eu fui esforçado. Então eu preciso mostrar isso para a nova geração, eu preciso mostrar isso para os meninos que estão vindo, principalmente para os talentosos, porque o talentoso, se ele já Se tem esforçar um pouquinho mais. que ele se esforça, que ele vai ser bom se ele se esforçar. Então acho que é natural para todo atleta. Quanto mais ele desponta, mais ele vai ver o quanto ele pode ensinar para os outros e o quanto ele pode passar essa experiência para que não seja só para mim tudo isso que eu estou vivendo, e sim eu possa contribuir também para a vida dos outros. A comunidade chilena aqui, você tem. É brasileiro chileno, tá em peso comentando. Perguntaram quantas lutas faltam para você chegar no cinturão. O Ruben perguntou.
Eu acho que essa pergunta é difícil. Se eu fosse falar assim no cenário ideal, eu acho que de 3 a 4 lutas, tendo adversários de grande nome e eu vencendo eles de forma muito expressiva, eu imagino 3 a 4 lutas. Mas, assim, depende muito de quem eu vou enfrentar, de como eu vou vencer essas lutas. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas eu imagino mais ou menos isso se tudo for no cenário ideal. Já lutou lesionado alguma vez? Já teve que continuar uma luta machucado? Como é que é isso pra você? Eu acho que é uma coisa natural para mim. É, é coisa que acaba acontecendo. A gente sempre. Nunca tem como sair 100% das lutas, principalmente em lutas como as que eu faço, né? Às vezes são guerras, eu pego adversários que não se rendem Não fácil. entregam fácil. Exatamente. Mas assim, o que eu tento botar na cabeça, principalmente no momento que eu sinto uma lesão que tá me incomodando durante a luta, eu sempre penso assim, para ser campeão não vai ser fácil. Então essa luta aqui não pode ser fácil. Ela vai ser difícil, mas eu vou superar. E no momento que eu penso isso, é como se a dor sumisse um pouco, assim, eu até começo a sentir menos dor e eu foco assim em vencer a luta, no que eu preciso fazer, andar para frente, ser agressivo, e aí acabo superando aquele momento, né? Então acho que dificuldade é uma coisa normal, vai acontecer e quanto mais a gente se condicionar a entender que isso é normal, é natural, melhor a gente vai conseguir passar pelas dificuldades e superar esses momentos. Você é um cara que faz muitas lutas, né, sequenciadas. É raro você ver um lutador que faz tantas lutas quanto você no esporte. Você acha que 4, 5 lutas é o número ideal de lutas para se fazer no UFC durante o ano? Ou é excesso, é risco? Eu acho que 4 é um pouco demais, 5 eu diria que aí é excesso, É mas coisa 3 para ser Rony só. exatamente. E eu acho que 3 é o ideal, principalmente se você for considerar assim, chegar lá bem, chegar lá no 100%. 3 lutas você consegue chegar muito bem preparado, no seu 100% com camp ideal. Mas ao mesmo tempo, assim, a razão que eu fiz várias lutas, por exemplo, no ano passado, é porque eu queria ter um crescimento grande dentro da categoria e eu sentia que, assim, se eu fosse ativo, mais ativo que outros caras e conseguisse boas lutas, eu teria esse crescimento que eu queria ter. Acabou funcionando, mesmo tendo uma derrota no fim do ano, que não foi o que eu queria, eu ainda tive o crescimento, consegui conquistar meu espaço na categoria. Então, foi assim, foi uma quantidade alta de lutas, mas foi planejado. E o que eu fiz para isso acontecer, eu me mantive o ano inteiro treinando muito No bem, peso. muito próximo do peso. Então, assim, eu mantive uma dieta muito boa todo ano, muita fisioterapia também. Então, assim, eu faço muita fisioterapia preventiva aqui na Refic, em Brasília, e é algo super importante, porque eu nem chego a lesionar. Então, assim, como qualquer coisinha que aparecer, eu sempre estou indo na fisioterapia. O Paulo, meu fisioterapeuta, ele consegue já pegar qualquer coisinha no início e não deixar isso desenvolver, não deixar piorar. Então, aí eu consigo ter um ano que eu tô quase o ano inteiro bem fisicamente, bem em questão de peso, bem em questão de treino, porque eu também fico fazendo base. Então é uma coisa que assim, eu fiz 4 lutas, mas eu planejei, eu pensei para fazer isso da maneira certa, não só ir ali atirando de qualquer jeito. Se o ano não tivesse sido interrompido aí alguns meses, você acha que você conseguiria ter essa sequência de 4 lutas também esse ano? Eu acho que não, porque esse ano eu optei por fazer 3. O que eu quero fazer são 3 lutas esse ano. Ainda acho que eu consigo fazer as 3. É, vamos ver quando que eu vou lutar de novo, mas acho que dá sim para fazer 3 lutas. E assim, ano passado foi muito positivo para mim. Eu fiz as 4 lutas que eu queria fazer, entrei no ranking, que era um objetivo que eu tinha. Agora eu acho que assim, eu preciso ter grandes camps, porque daqui para frente eu vou pegar vários caras duros, vários caras completos. Então eu quero chegar muito bem preparado para essas lutas. Por isso que esse ano eu acho que 3 lutas seria o cenário O ideal. ideal. É isso. Ó, perguntaram aqui sobre. O Victor e o Cauã perguntaram sobre o próximo adversário. A gente até tinha comentado um pouco no começo que o Anthony Pettis é um cara que faria muito sentido, até por estar no ranking, por ser um cara de mais nome no esporte, está mais tempo que você.
Então, Sim, até para responder a galera, o Pets seria o próximo alvo aí se o UFC topar. exatamente. Eu acho que é um cara que faz muito sentido. Ele lutou no mesmo dia que eu, então acho que em questão de cronograma a gente está muito parecido. Ele deve estar dando uma descansada, eu também. Logo mais a gente volta a treinar, então acho que a gente vai mais ou menos querer voltar na mesma época. Então acho que é um cara que faz sentido. Acho que o UFC gostaria muito dessa luta pelo estilo, né? Dois trocadores, dois caras que lutam para frente. Então acho que é uma grande luta. É para bônus, né? Para ganhar um bônus do UFC depois da luta, certamente. Tem muita chance de vir bônus aí, com certeza. O pessoal aí perguntou bastante dessa luta. A gente torce para marcarem logo a luta, mas a gente sabe que tem um espaço, né? Você demora um pouquinho depois de uma luta ou outra para te avisar, enfim, para entrar em contrato, essa parte mais burocrática, né? Sim, e assim, não é só do meu lado, né? Eu não posso só jogar um nome e com certeza vai ser isso. Então, a gente conversa com o UFC também tem que ver o adversário, se o adversário vai estar disponível. Às vezes ele tem lesão, às vezes ele tem alguma coisa e ele não pode lutar. Então, assim, não é só eu querer e vai acontecer. Se fosse assim, seria ótimo. Eu estaria Fala já fácil, né? tava lutando com vários caras aí que eu gostaria de lutar. Mas, assim, é, a gente vai tentar conseguir essa luta. Eu acredito que tem grandes chances. Eu vejo que o UFC gostaria dessa luta. Eu acho que o Pets pegaria essa luta também. Eu acho que para ele é uma luta interessante também. Então, Interessantíssimo. se tudo der certo, acho que rola essa luta. E atletas de outros eventos? Você acaba acompanhando o Bellator, o ONU, enfim, tem muito evento. O PFL também fez a edição do Milhão aí, que foi sensacional. Quem de outros eventos você gostaria de enfrentar? Eu não sempre estou acompanhando outros eventos, mas eu assisto um pouco. Um cara que, para mim, no Bellator, na minha categoria, eu acho que é um cara duríssimo, é o Douglas Lima. Eu acho que eu assisto ele, assim, eu gosto muito de ver as lutas dele. Tem um estilo de trocação bem do Muay Thai, é um cara agressivo. Então, ele seria um cara, assim, pelo estilo, por admirar ele, eu gostaria de enfrentar ele, assim, mais por esse desafio até talvez assim, eu um dia com o cinturão do UFC, ele com o cinturão do Bellator, uma unificação, Nossa, seria uma guerra. uma coisa dessa, mas seria muito legal. Eu acho que seria um lutão. E ele é um cara que eu assisto bastante porque eu gosto muito do estilo dele. Já encontrei com ele várias vezes em eventos. Ele é um cara super gente boa, tanto ele como o irmão dele. Então, Humilde, né? humilde pra caramba, gente boa. E um lutador também, assim, de primeira qualidade. O cara luta muito bem mesmo. Falando em lendas, aí o Everton falou do Nate Diaz. Cara, pegar essas pedreiras, pegar lutador com muita rodagem, que nem o Pettis, que nem o Nate, tá no seu radar, pelo jeito, né? Com certeza, o Nate é um cara que eu acho que todo mundo que tem um estilo de luta como o meu gostaria de enfrentar o Nate. É um cara que vem pra frente, é um cara que não tá nem aí pra parar na sua frente e trocar porrada, então é um cara que eu gosto, que eu gostaria de enfrentar sim. Não sei se ele tem intenção de voltar por agora, ele tem parece estar meio sumido, né? Ele é um cara que às vezes desaparece, depois volta Do com nada tudo. ele vem com o main event da vida. Exatamente, mas assim, com certeza é o tipo de nome que eu adoraria enfrentar. Respondendo de novo, Cauã saiu e voltou. O Pets é o nome da vez, né? Que se a gente torcer pra ver rolar, vai ser animal. E lutar no Chile, você tem vontade de fazer um main event ali no Chile, abrir mais um leque? Tua família também tem pontas por lá, né? Sim, sim, eu tenho família lá. E eu lutei o primeiro evento que teve no Chile e o público apoiou demais, tanto a mim, né, porque eles estavam ali torcendo muito para mim, como o evento em si. Eu acho que o UFC teve uma boa repercussão lá, então acho que valeria muito a pena para o UFC voltar. E eu adoraria fazer o main event, ser a luta principal lá. Eu acho que ia vender muito bem para o público chileno. E assim, eu sempre conto com a torcida deles, eles me apoiam muito desde que eu fui lá, tive essa luta. Eles puderam conhecer um pouco mais da minha história, eles têm apoiado demais em toda luta. Eu sempre estou recebendo comentário, me apoiando na torcida por mim. Então, com certeza, eu acho que ir lá para o Chile e trazer um grande show para eles seria uma maneira de agradecer todo esse apoio.
Ó, você e Ponce Vinilho, você e Pettis, seria o Thompson, seria uma bela revanche, hein? Fazer um main Sim, event lá. certeza. Qualquer um desses nomes, eu acho que são grandes nomes para fazer um main event. Só esperar tudo voltar ao normal e marcar essa luta. Gente, a gente infelizmente está acabando, os minutos correm aí, já foi mais de 50 minutos de bate-papo. Parece que não, mas vai andando, né? Vai, É, vai quero, rapidinho. quero te agradecer pela oportunidade e deixar um espaço para te poder agradecer patrocinador. Enfim, a casa é tua, Vicente, fica à vontade. Agradecer também aí a oportunidade de poder ter essa conversa. Acho que é muito legal para poder mostrar mais esse lado, né, de que eu sou um cara normal, um cara tranquilo, poder compartilhar um pouco da minha história e agradecer muito o apoio de todos os fãs. Eu acho que para mim é uma das coisas que mais me motiva são os fãs poder entrar lá, dar um grande show, trazer aquela luta animada. Isso me motiva muito no treinamento durante todo o camp. Então eu agradeço muito todos os fãs. Vou deixar um agradecimento em espanhol também, em inglês para a galera aí que Por apoia. favor. Muchas gracias a todos los latinoamericanos, los chilenos en especial, siempre por todo el apoyo. And thank you guys, whoever speaks English from the US. Thank you always for the support and you know for being here for me. Thank you. And yeah, é isso aí. Agradecer a galera. Meu time, Cerrado MMA também, que sempre está fazendo tudo para eu chegar lá na ponta dos cascos. E vamos que vamos. Isso aí. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado por ceder uns minutos aí, que a gente continue conversando. Eu faço bastante entrevista com você, já tô faixa preta em entrevistar o Vicente Luque. Valeu, velho. Valeu. Tamo junto. Valeu. Gente, quarta-feira agora tem live com Jéssica Andrade, lutadora do UFC também, ex-campeã. Vai ser um bate-papo bem interessante, Luque. Se puder acompanhar também, fica à vontade, a casa é tua. Certeza, vai ser top. Valeu, gente. Boa noite, Vicente. Obrigado. Boa noite.